Deixa eu ver se eu adivinho. Você cansou da cidade e agora quer morar na roça, quer viver na roça. Eu tô cansado desta vida cidade. Quero busca de qualidade de vida, eu quero acordar com o cantar do galo, quero respirar o ar puro, uma comidinha feita no fogão a lenha. Eu quero plantar, quero colher minhas frutas, minhas verduras, quero ter uma qualidade de vida em forma geral. Eu quero que meus filhos sejam criados na terra, contato com a natureza. Eu quero que meus filhos vivam a experiência do que é viver de verdade. É tudo isso que você precisa, você quer? Então você precisa saber se você quer morar na roça ou se você quer viver na roça. E esse vídeo aqui é exatamente para te mostrar qual é a diferença entre os dois e você fazer a decisão e a escolha certa, porque é isso que eu tive que fazer antes de estar vivendo aqui 100% na roça, tá? Então, antes de eu começar a falar para você, nesse vídeo eu vou lembrar logo para você, não vai ter corte, se eu falar errado, falei, não, então não vai ter corte, aqui é sem firula, direto ao ponto, mas antes disso eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Porque lá no final, talvez do meio para lá, você vai cansar de me ouvir, talvez, e você vai se esquecer de inscrever no canal, porque aqui eu trago para você conteúdos de como você morar na roça, eu trago também conteúdo do dia a dia, de construções, de galinheiro, né, de hortas, de construção de casa, então tem muita coisa que rola aqui dentro desse canal. Aí se você não se inscrever, você vai acabar perdendo esses conteúdos, o YouTube não vai te avisar. Dá um joinha já de cara, se você não gostar lá no final você descurte, né? Mas o joinha quer dizer assim, tô gostando, tô gostando. Se você não gostar, vai lá e coloca assim. Para mim tá tudo bem. E compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, porque a minha missão é ajudar pessoas assim como você que querem mudar de vida saindo da cidade para viver na roça, tá bom? Então vamos lá, chega de enrolação. Primeira coisa, morar na roça, tá? Eu quero que você entenda o que é morar na roça. Você quer morar na roça? Quer? Então, o morar na roça existe uma coisa. Morar na roça você tem a possibilidade de morar na roça, trabalhando na cidade. Talvez você tenha sua empresa, seu emprego e você não quer, né, sair da tua empresa, do teu emprego, resumindo assim, da tua empresa, e você quer viver essa experiência, quer dormir, acordar, igual eu falei, né? Na roça, o final de semana já está ali na roça. Então tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. E aí vem algumas recomendações minhas para você. Lembrando que eu não sou dono da verdade, é com base na minha experiência que eu venho trazendo para você. Mas tem umas recomendações para você. Uma delas é, não tenha terreno mais do que 2.000 metros quadrados se você quer morar na roça. Não tenha. Primeira coisa, você tem que analisar também qual vai ser a sua forma de condução da roça para a cidade, ou seja, da tua casa para o trabalho, do trabalho para a tua casa. Você tem condução, ou seja, você tem veículo para fazer isso? Tem ônibus? Tem alguma condução, um transporte coletivo que te leve até o trabalho e volta? Qual a distância? Você precisa analisar isso também. Qual a distância da minha casa até o trabalho? Quanto tempo que eu vou gastar? É compensador, né? Eu gastar 1 hora, 2 horas para ir e voltar? Vale a pena? Então esta análise é importantíssima para você tomar essa decisão de morar na roça. Porque você pode morar na roça continuando suas atividades econômicas na cidade. E é muito legal, é bom. Então, você com isso na tua cabeça, o que vai acontecer? Você vai buscar uma propriedade mais próxima, né, da cidade, não tão distante, igual tem pessoas que compram lá no Cafundel do Jó, né, como diz, né, longe de uma propriedade que para chegar, meu Deus do céu, é mais que uma aventura do que uma estrada realmente para você chegar lá. É passar por buraco, é túnel, é estrada de chão horrível, então é uma das coisas que você vai analisar. A condução, a distância, a estrada para você chegar até essa propriedade, como que vai ser a minha locomoção, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, quanto tempo, quando chover, como que fica a estrada. Então isso você vai fazer essa análise, não é sair por aí
Encontrei a 50 quilômetros da propriedade da cidade, daqui onde eu moro, e vou comprar. É 1 hora eu estou lá. Mas aí você não fez o cálculo de quando estiver chovendo, se a estrada é boa. Como? Quanto você vai gastar para viver essa realidade? Então, morar na roça tem como. Eu estou dizendo para você que tem como, mas seja inteligente. Na hora de tomar essa decisão, inteligente, o que eu quero dizer é qual a distância. Já começa o princípio. A distância da propriedade até a cidade, já começa por aí. Nessa distância, como que é o terreno? A estrada, que eu quero dizer. Como que é a estrada? Beleza, já atendeu o meu requisito. Aí outra coisa, eu preciso de internet? Talvez eu precise para complementar o meu trabalho, eu preciso de internet. Tem internet? Tem sinal de celular? Tem isso? Tem energia? Tem água? É outra coisa, você vai ter que analisar. E aí o que eu falei, não pegue um terreno mais que 2.000 metros. Eu recomendo de coração para você 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados dá para você ter tua casa, dá para você criar um porco, dá para você criar galinha, dá para você fazer sua horta, dá tudo bem planejadinho, dá para você fazer o seu pomar e dá para você viver de verdade. Morar, que eu quero dizer, morar de verdade, usufruindo da roça, usufruindo do viver essa vida tranquila que estão fantasiando pela internet afora, que fantasiam muito sobre como é realmente morar na roça, que é só esticar as pernas na rede ali, tomar o café, cozinhar no fogão a lenha, mas o cozinhar no fogão a lenha não te fala que você tem que ter a lenha, colocar a lenha, cortar a lenha, e colocar lá. Então, mais com 1.000 metros quadrados, dá. Sabe por quê? Isso aqui, ó, vou tirar aqui um pedaço para você, isso aqui cresce todo dia. Eu vou ali, ó, corto, ela cresce todo dia. Eu tô até com a foice aqui, eu tava fazendo trabalho. Você corta, ela cresce de novo. A natureza é assim. Aí se você tem um terreno mais do que 2.000 metros, mas recomendo 1.000, ser bem sincero para você, o que vai acontecer? O teu final de semana será trabalho. Você vai ter trabalho. É um mato para roçar, uma grama para roçar, Aí se você tem muita criação, que eu não sei o que se você tem terreno, você quer colocar um monte de criação, aí você tem um monte de criação para cuidar. E aí você não vai ter um descanso que você busca. Aí você vai estar trabalhando durante a semana no teu trabalho, lá no final de semana você tem aquele monte de BO para resolver. Eu falo final de semana, que a maioria descansa no final de semana. Talvez só descansa na semana. Aí ao invés de você morar na roça e ter esta vida tranquila, a tranquilidade que você busca, você vai ter uma baita de uma dor de cabeça. Porque você, com esse ego de ter muita terra, de ter uma propriedade enorme, acabou se afundando em um grande problema. Então por isso que eu recomendo um tamanho aí apropriado. Seria 1.000 metros para você, que realmente aí você vai cuidar dali do matinho que cresceu, adubar uma verdura ali, uma fruta, dar comida para os animais, vai colher, vai viver a tua realidade dentro daquilo que você imagina. 1.000 metros é legal, 2.000 metros é o máximo, então escolha isso daí. Então morar na roça, eu indico para você essas coisas. Eu não vou falar sobre outras coisas não, que essas outras coisas que eu vou trazer para você agora é o viver no campo, que implica totalmente diferente, tá? Então agora vamos falar sobre viver no campo. Então agora você já entendeu, você que quer morar na roça. Então você tem a possibilidade de morar na roça, morar no campo e continuar as suas atividades na cidade. Porém, você tem que ter consciência do trajeto, tamanho do terreno, os seus custos, tá? Então isso daí você já tem que estar bem definido na tua cabecinha. Agora vamos falar sobre viver no campo, viver na roça. É totalmente diferente. O viver no campo, viver na roça, faz parte do pacote também morar na roça, é claro. Você vai morar na roça e vai viver no campo. Que o morar na roça e viver no campo, ou seja, resumindo, viver no campo, viver na roça, é você morar ali todos os dias, plantar, colher, viver economicamente também da roça, viver da renda da roça, viver
em prol de cuidar da roça, cuidar do teu terreno. E aí eu não vou trazer para você aqui o tamanho que você tem que ter de terreno, o tamanho que você tem que da sua propriedade, porque isso vai ser definido por você, pelo que você quer fazer nesse local, o que você vai trabalhar, e aí você vai escolher dentro daquela atividade que você quer exercer. Um exemplo, você não vai comprar um terreno de 2.000 metros para criar 10 cabeças de gado, um exemplo. Não vai, você vai colocar confinado, né, tadinho, vai sofrer ali. Então você vai fazer uma análise, o que você quer fazer na roça. Ter pelo menos uma ideia, né, que geralmente a pessoa, quero plantar. Mas ter pelo menos uma ideia, o que você quer e qual o tamanho de terreno. O princípio é o mesmo, tá? Em estrada para você chegar nesse terreno, como que você quer perto, você quer distante, que aí já muda totalmente. Você não vai precisar se mover todo dia para lá e para cá. Mas uma coisa importante que você tem que ter é uma forma de locomoção, ou seja, um veículo. Como que seria esse veículo? Tem passando propriedade, um coletivo, algo do tipo, você tem uma moto, você tem um carro, você tem um cavalo, o que você tem para chegar até a vila ou até a cidade? Porque morar na roça, viver na roça, vamos falar viver na roça, você vai ter que entender que não tem essa possibilidade de você ficar fazendo comprinhas todos os dias. Faltou um leite condensado, vou lá na prateleira do supermercado. Faltou um óleo na hora de cozinhar, vou lá. Não tem isso, então você vai ter que aprender a fazer as suas compras mensais, você vai ter que abdicar desses vícios que você tem em compra de internet. Eu não falo parar de comprar de vez, porque aí vai depender de como é na tua região. Na minha região aqui, por exemplo, minha esposa, nós compramos muita coisa pela internet, né, nos marketplaces, nas plataformas de compra, e a gente compra ali e chega na vila. Aí a gente se desloca até a vila para buscar essas encomendas. Lá tem um ponto de apoio para isso. E aí é uma coisa que você tem que fazer essa análise. Tem um ponto de apoio? Tem uma vila próxima com endereço para que eu possa fazer essas compras que eu gosto de fazer, né, via online e chegar até esse endereço, correspondências, né, cartas. Como que funciona? Chega na minha propriedade ou não chega? Ou qual é a distância na cidade e qual o endereço da cidade? Então você já começa a fazer essas análises. Na hora de você comprar o terreno lá para viver no campo, você vai olhar como que chega a água. Tem água no local? Ou tem um abastecimento de um terreno vizinho? Tem um abastecimento de alguma fornecedora de água? Como que é? A água é prioridade. A energia é uma coisa que é prioritário? É, mas outra coisa que você vai analisar, qual a distância para trazer a energia até a minha propriedade, ou se tem energia, como funciona, tem internet, não tem internet, quero internet, tem sinal de celular, não tem, quero celular, não tem. Então isso daí é um requisito pessoal. Mas outra coisa que você tem que entender é que, por exemplo, na roça se recicla, se reaproveita tudo. Então se você não tem essa habilidade hoje na cidade de reaproveitar as coisas, né, de separar o teu lixo, e você vai ter que aprender a fazer isso. Já começa a treinar agora. Já começa a treinar, a separar o teu lixo, que entender sobre, e vai ter outros vídeos aqui, inclusive, eu falando sobre como você reaproveitar uma casca de banana, uma verdura que você descasca, né, uma fruta, tudo isso, um pó de café, tudo isso, o que você vai aproveitar, separar o que você denomina lixo, mas na verdade é um grande benefício. Como você vai fazer o descarte daquele lixo, tudo. Então isso você já começa a fazer hoje. Na cidade já tem lixeiras apropriadas para isso, né? Tem ali do plástico, do metal, do orgânico, já exatamente para criar na tua cabeça como que separa o teu lixo. E na roça a gente reaproveita tudo, tá? Lembra-se que viver na roça também é você resolver BOs todo dia, problemas, BOs é problemas. Todo dia tem coisas para resolver, então você tem que ter várias habilidades, mas não precisa ser um profissional em todas as áreas. Você não precisa, eu tenho que ser um pedreiro profissional, tem que ser um eletricista profissional, tem que ser um hidráulico, bombeiro hidráulico. Não! Você precisa entender o mínimo de cada coisa. Trocar uma lâmpada, emendar um fio, emendar um cano que furou, consertar uma cerca que o animal estourou. Então você precisa ter essas habilidades, porque
para você depender, né? Se você não tiver umas mínimas habilidades e você depender de ligar para uma pessoa que mora na cidade vizinha, né, ou na vila vizinha, vamos dizer assim, até que esse profissional venha resolver para você, vai te gerar custo, vai depender de tempo. Imagina se for um cano que furou e está vazando bastante água. Até esse profissional chegar para resolver isso para você, quantos problemas você já teve? Então você ter essas habilidades é importantíssimo. Ah, eu não sei fazer nada, então começa a aprender. Canal no YouTube hoje, tem muitos canais aí que te ensinam de tudo. Então você vai começar a estudar. Começa a estudar como faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E se prepare, filho. Se prepare, porque na roça tem coisas para resolver todo dia. Inclusive estou gravando um vídeo para você aqui, vim resolver aqui, ó. Agora tá enchendo novamente aqui. Estava esvaziando. O que aconteceu? Furo e a água tinha parado de jorrar aqui dentro. Os peixes, por pouco, não ia morrer. Porque eu cheguei aqui e estava um problema para resolver. Alguém me avisou? Não. Inclusive, fica até afastado da minha casa. Eu vim aqui, cheguei aqui e vi o problema. Na natureza, eu acho que tem muito isso, né? A gente sente algumas coisas e você vai lá e acontece. Teve um dia que aconteceu da água, né, parar de abastecer a nossa caixa principal, mas não tinha nada para avisar, né? Aí fui ver, era um cano arrebentado, né? Vamos lá, resolvi. Então sempre vai ter coisas para você resolver. Então, viver na roça é você entender primeiro o que você quer trabalhar. Outra coisa, antes de falar sobre isso, já ia esquecendo. Renda. Renda principalmente, eu acho que eu deveria ter falado isso a primeira coisa no viver na roça. Renda. Entenda, na roça você não vai chegar fazendo dinheiro, a menos que você já pegue, né, algo já está encaminhado ali, já está rendendo. Ó, você me comprou esse terreno aqui, você está me comprando isso aqui, a gente já trabalha aqui com agropecuária, com agricultura, e aqui você vai continuar, aí você já pegou algo com renda. Mas se você vai começar do zero, assim como eu comecei, estou começando aqui do zero, aí você tem que entender que o dinheiro não brota. Não, você vai plantar, vai esperar e vai colher. Ou seja, você vai plantar, vai esperar, manejar e colher. Não é plantei e colhi, plantei. Não, não é dessa forma. Tem coisas que vão começar a te dar, gerar a venda e nesse tempo você também tem que buscar os compradores. É 30 dias depois. Claro, isso eu estou falando dentro de algumas né, coisas, atividades que você pode fazer para ganhar dinheiro. Mas eu recomendo que você tenha uma fonte de renda ou várias fontes de renda para você viver tranquilamente, para que isso não seja um problema na tua vida. Ou tenha um dinheiro guardado aí, pelo menos para você se manter durante 6 meses, tá? Durante 6 meses na sua vida pessoal. Não estou falando nem de investimento que você vai investir, estou falando de sua vida pessoal, a sua comida, a sua alimentação, o seu vestimento, o seu remédio, não sei. Você precisa ter um dinheiro guardado. Por isso que eu falei, esse vídeo aqui é muito estratégico. Você precisa planejar essas coisas, tá? E aí você precisa ter essa consciência de que você precisa ter uma fonte de renda. Fonte de renda, resolver BOs, se desapegar das facilidades de você ligar para iFood entregar comida na tua casa. Ah, agora tem comida aqui em casa. Hoje eu não estou afim de cozinhar e eu quero comer um lanche. Ah, vai iFood, entrega aqui. iFood não liga não, iFood né, aqui, né? Ou qualquer outro aplicativo de comida, não sei. Ou uma lanchonete da região. Não vai ter isso aqui. Não vai ter isso. Não tenho, pelo menos eu não tenho aqui. Não tem essa possibilidade. Não vem entrega nenhuma. Então uma das coisas que você vai abandonar. Outras coisas é você aprender a conviver com os animais. Conviver com os insetos. Vai construir tua casa, isso é tema para outro vídeo, não construa perto de água, perto de lago. É bonito? É, mas você vai ter problema com insetos, sabe? Então, lembre-se, na roça, a natureza está aí. É nós que estamos chegando no meio dela. Então vamos respeitar. Ah, aqui tem mosquitinho, aqui tem aranha, aqui tem cobra, tem barata. É o habitat delas. Nós estamos sendo mais um animal sendo habitado no meio delas. Então, tira isso da tua cabeça. Quer viver na roça? Até mesmo morar na roça, que eu falei nesse tema do vídeo aqui, você vai ter que conviver com isso. Resolver BOs, né, como eu falei, resolver problemas. Eu acho que tem até mais coisas, mas
Eu acho que esses são os pontos principais, que se eu falar mais coisas, talvez você até desanime. Eu não quero que você desanime. Eu quero que você venha morar na roça. Porque é bom, eu gosto. É bom demais ter contato com a terra, sujar, acordar respirando o ar puro, cantar do galo, né? Para quem acorda cedo, ainda não consegui acordar tão cedo assim. Acordar com o cantar do galo, viver o ar puro. Se você olhar, não sei se na filmagem mostra, igual ali, ó, dá para ver no tronco, você consegue identificar quando o ar é puro, começa a dar aqueles meio que tipo um mofozinho ali, eu não sei falar o nome direito ainda. Então você tem essa possibilidade de ter uma liberdade, de viver de verdade. Eu estou aqui, ó, se eu ficar calado aqui agora, repare, ó. Acredito que você ouviu só o som, talvez de um pássaro que está cantando aqui e da água que está pingando aqui. Não tem o bem de moto, não tem buzina de carro, não tem um vizinho gritando com o outro ali, não tem um tiroteio, não tem isso. É isso que você está buscando? Então, vai morar na roça, ou vai viver na roça. Recomendo para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, vamos me ajudar aí a mudar vidas também, pessoas que querem sair da cidade e morar na roça. Vamos? Beleza? Então espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada não. Esse vídeo não tem corte, então aqui eu falei tudo de forma natural, sem firula, sem mimimi. Eu não quero ficar fantasiando tua cabeça. Eu já falei, né? Viver no campo, escolher o terreno conforme a atividade, a estrada, olha a água, olha a energia, você precisa de sinal de celular, você precisa de renda, deixa eu ver outra coisa. Já ia me esquecendo, se você tem filho, filha, como que é o colégio? É longe, é perto, tem condução para levar, vai ter van, então essas coisas você vai se organizar. E nesse vídeo nem estou falando de documentação de terreno, tá? Isso aí é tema para outro vídeo e bom que você também busque informações da parte jurídica com um advogado, alguém que for aí da sua inteira confiança, tá bom? Mas é isso, são coisinhas que a gente vai lembrando e vou falando aqui no vídeo para você, mas se eu esqueci de algo, por favor, deixa aqui nos comentários, você que está assistindo aí, assistiu. Ah, Luciano, ó, você esqueceu de falar sobre tal coisa, deixa no vídeo, talvez eu gravo outro vídeo, regravo esse vídeo falando sobre mais essa outra coisa que eu esqueci, mas a princípio os mais importantes eu trouxe para você. E qual é a diferença entre os dois, entre morar e viver na roça? Esse vídeo é mais aprofundado para isso. Então, quer morar na roça ou quer viver na roça? Eis a pergunta, eis a questão, então precisa de uma resposta antes de você tomar essa decisão. Rimou, hein? Tchau!